E aí, pessoal, beleza? Na aula de hoje, a gente vai olhar um assunto muito importante para você entender melhor na hora de comprar os processadores. As marcas, por exemplo, a Intel, que a gente vai olhar em detalhe nesse vídeo, coloca uma nomenclatura bem confusa aí para as linhas de processadores, e é importante você entender o que significa esse código que tem no processador, porque aí você vai conseguir entender melhor os modelos na hora de comprar. Então, vamos pro vídeo. Eu peguei aqui isso até do próprio site da Intel, essa imagem aqui. A Intel já fala bastante informação sobre os códigos, mas nem tudo tá lá, e eu acho importante a gente esmiuçar um pouco mais isso. Quando eles colocam assim um código do processador, igual o exemplo que tem aqui, ó, ele é um Intel Core i7 1065G7 Processor. Olha o tanto de coisa que tem no nome dele. Para a gente entender isso tudo, é até bom a gente dividir, né? Vamos separar as seções aqui para a gente poder explicar melhor. Essa primeira aqui é meio que a linha do processador. Então a gente tem essa Core, que é realmente uma das mais famosas, mais vendidas, que tem o i3, o i5, o i7 e o i9. Mas a gente tem também outras que são muito usadas. Os mais de entrada são aqueles processadores Celeron. E esse hoje em dia, o Celeron é o de mais de entrada e o mais barato. Os processadores Celeron, normalmente eles só tem 2 núcleos. Então a gente viu já na aula anterior sobre núcleos. 2 núcleos é um tanto às vezes ok para uma pessoa que vai só usar o computador para trabalhar, estudar, mas muitas vezes para jogos, para outras tarefas, 2 núcleos acaba sendo pouco. E tem também outra família, que é a família Pentium. A família Pentium, ela às vezes tem 2 núcleos, às vezes 4 núcleos, mas no geral os Pentiums são superiores aos processadores Celeron. Até já existia um Pentium lá atrás, que era baseado em outra arquitetura, mas os Pentiums que eles lançam hoje na família, os Intel Pentium, hoje eles têm um desempenho até superior ao Celeron. E tem uma divisão, depois eu vou falar, mas tem o Pentium Silver e o Pentium Gold, que é prata e ouro, né? O Gold, ele é superior ao Silver. Justamente quem quer mais desempenho vai procurar um Pentium Gold, inclusive tem muitos notebooks da Dell hoje saindo com o Pentium Gold, que é um processador legal, e tem o Pentium Silver, que apesar de ter mais núcleos, muitas vezes o Pentium Silver tem 4 núcleos e o Gold tem 2 núcleos apenas, mas o Pentium Silver ele costuma ter um desempenho menor, ele é mais focado em custo-benefício do que em desempenho, então o Gold fica com desempenho melhor. E outra linha que a gente tem de processadores, além do Core, Celeron e Pentium, são os usados em servidor, que são os Xeon. Esses processadores Xeon, eles são até bem caros, para falar a verdade, sim, o processador original. Só que a gente compra muito usado na China, servidores foram fechados, e aí por isso a gente consegue um preço bom neles usados. Mas eu vou até falar na próxima aula do curso, vai ser interessante isso, porque o Xeon, ele às vezes é tipo 10 vezes o preço de um outro processador, é o preço original dele. Mas são processadores que eles têm muito núcleos, é muito fácil encontrar um Xeon de 8 núcleos, 10 núcleos, 12 núcleos. Então são processadores com vários núcleos porque são usados principalmente em servidores e eles normalmente têm uma frequência de operação, né, o clock deles um pouco menor. Isso até para confiabilidade de servidores, que é muito importante, rodar numa frequência menor e com um número de núcleos maior. Eles têm outras características, o cache dele, né, a memória cache que eu falei lá no outro vídeo, que é muito importante para o desempenho do processador, ela é maior no Xeon. Então, no geral, os processadores Xeon têm um desempenho bacana e não são só para servidor. Apesar de serem focados nesse mercado, muitas pessoas usam como um computador normal para jogos e tal, e funciona legal também. Nesse momento você deve estar se perguntando, e cadê os Core 2 Duo e Core 2 Quad, né, que são processadores que eram muito utilizados aí, e que até hoje a gente encontra um ou outro. Pois é, eu resolvi não falar deles em detalhe aqui, porque eles foram descontinuados, então eles não são mais fabricados e vendidos aí novos, então eu resolvi não abordar esses processadores, os Core 2 Duo e Core 2 Quad. Eles também costumavam ter 2 ou 4 núcleos e foram basicamente substituídos aí completamente pelo Celeron e Pentium. Interessante também que por mais que o Celeron tenha só 2 núcleos, o Celeron de última geração aí, ele já tem um desempenho bem bacana, então assim, não é para jogos e tudo mais, mas para usuários normais dá conta de bastante coisa mesmo. Vamos falar aqui então agora desse modificador, esse por exemplo i7, que vem logo depois do nome da família. Esse modificador aqui, ele, igual eu disse, para os Intel Core, a gente tem o i3, i5, i7 e i9. Bom, esse número 3579 não significa nada em si, significa só que o 5 ele tem mais desempenho que o 3, o 7 que o 5, o 9 que todos os outros, para uma dada família, né, uma dada geração também. Então isso aqui não dá pra gente comparar só com base nisso, a gente vai ter que olhar para esse outro número aqui, esse 10 que tem aqui, também para poder comparar direitinho essa questão do desempenho ser diferente entre eles. Mas o que a gente tem em geral é que na mesma família, quando a gente vai passando do i5 pro i9, a gente tem um maior número de núcleos
E também a gente tem uma frequência maior. Para acompanhar o maior número de núcleos e frequência, o cache também é maior. Então, no geral, o de 1.3 para 1.9, a gente tem processadores mais caros com desempenho melhor para uma dada geração de processadores. Os processadores Celeron, eles não costumam ter esse modificador aqui direto. Eles, na verdade, até tem, mas não significa muita coisa. Por exemplo, quase todos os Celeron aí que estão lançando é Celeron G, depois tem uma coisa depois. Celeron G, depois já vem aqui 6.900, tal. Esse é um processador. Mas esse G aqui, eu não sei nem dizer o que é, mas assim, não interessa muito, não vai ficar mudando muito para os processadores Celeron. Para os Pentium, a gente tem basicamente o Zen e o G, sendo que o N é para notebook e o G para desktop. O Xeon também tem várias letras que vêm depois, mas uma família muito famosa são os E. Tem o E3, E5 e E7. Esses processadores são muito encontrados aí no AliExpress. Eu mesmo tenho um E5, depois tem mais coisa no código, mas tem muitos processadores desse e é basicamente igual I3, I5 e I7. Quanto maior esse número aqui, mais desempenho a gente tem do processador. Agora, esse outro número que vem aqui é justamente o número da geração, que eu falei tantas vezes e que é realmente um parâmetro que você tem que estar sempre atento. Então aqui, ó, esse daqui mesmo é o 1065. Os processadores de primeira geração, lá do Intel Core, isso aqui valendo para o Core, depois para os outros eu explico também. Os de primeira geração dos Intel Core, eles não tinham nada, eles eram, por exemplo, era só, sei lá, 700, não lembro os números que eram, mas não tinha geração escrito, era só um número lá, era só o SKU aqui que eu já vou falar. Depois da segunda geração para frente, eles costumam ter. Então, por exemplo, um disco de segunda geração poderia ser 2000, eu não vou lembrar o número aqui, eu tô chutando o que vem depois, mas 2400 seria um de segunda geração. Se a gente pegasse um de terceira, seria 3 alguma coisa. Aí chegou no décima, tem o de décima geração, inclusive o de décima, muitas vezes a gente vê com 2 dígitos e depois mais 3, pode ficando com 5 dígitos aqui o código, 10400. Esse aqui seria um de décima geração. E a gente tem também processadores hoje de 12º e tal, então esse primeiro número é a geração. Quando salta de uma geração para outra, igual eu falei no vídeo anterior, eles mudam a arquitetura, então as instruções por ciclo executada por um processador, ela muda, e aí ele consegue melhorar muito o desempenho sem necessariamente mexer no número de núcleos ou frequência ou cache, ele consegue mexer em outras coisas e aumentar o desempenho. Com esse número da geração, então, é um parâmetro muito bom para comparar. Se a gente está falando de montar um computador novo, muitas vezes a gente quer uma geração mais nova para vir com novos recursos aí do processador. Apesar de que hoje em dia, mesmo se você pegar um i5, i7 aí de uma geração mais antiga, 5, 6, 7 gerações para trás, muitas vezes esse processador ainda é muito bom e ainda roda muita coisa. E aí depois que tem aqui é esse SKU, que SKU eu nem sei o que significa, a Intel inventou esse negócio, mas basicamente esse SKU é para dizer aqui um número que quanto maior, melhor. Então a gente tem um processador que, por exemplo, for 400, ele vai ser, por exemplo, 12400, depois vai ter, sei lá, o 12700. O 12700, ele tem um número maior, ele vai ser um processador melhor, com características melhor, frequência, núcleos e vai por aí, né? Processador com desempenho melhor. Por último, a gente tem alguns sufixos aqui depois do processador. Esse que está mostrando aqui o exemplo, o G, ele é para falar que tem gráfico integrado. Antes a Intel não fazia isso, mas agora a Intel coloca esse G para gráfico integrado. Então, se for G1, é um gráfico integrado 1, é piorzinho, por exemplo, o G7 seria um gráfico integrado melhor. Mas tem outros códigos importantes. Os mais marcantes mesmo, o que a gente mais vê e que mais vale a pena saber da Intel é o F. O F é quando não tem vídeo integrado. Então, sem vídeo. Sem vídeo integrado. Todos os outros que não tem F, eles têm um vídeo integrado. Então, esse é um bom pra gente olhar. Se tem um número lá, por exemplo, 10.300F, o que significa? Que o processador não tem vídeo integrado. Se a gente vier aqui e tiver 10.300 sem o F, o que significa? Tem o vídeo integrado, não precisa comprar uma placa de vídeo dedicada. Um outro código muito importante para o Intel é o K, que às vezes até o C também, mas acho que é mais o K, que ele significa o Unlocked. Unlocked é basicamente desbloqueado para você poder fazer o overclocking, que é um aumento de frequência. E também, às vezes, esses processadores já têm um desempenho um pouco melhor também. Os processadores H são também os processadores de alto desempenho. E quando a gente junta, por exemplo, um HK, é um processador de alto desempenho que ainda é desbloqueado para chegar em mais desempenho ainda. Então tem toda essa combinação de código. Você pode ter vários códigos juntos, por exemplo, pode ter um processador que seja KF, agora eu não lembro se é KF ou FK que fala. Mas o KF seria um processador que pode ser desbloqueado e não tem vídeo. Então a gente vai combinando aí os termos para poder montar o que é o código de um processador mesmo. Os processadores que terminam com U são processadores muito comuns em notebooks. E esse U é para Ultra Low
Energy Consumption, é uma coisa assim. Eles gastam muito pouca energia, esses processadores. Então são voltados para notebooks que você precisa usar aí muito tempo com a bateria durando. Tem também os processadores Y, que ele também é para mais ainda eficiência energética. Processador T, que é de potência otimizada, então ele tem um uso de energia também otimizado. Então tem esses outros processadores aqui. Mas o mais comum mesmo que a gente vê no dia a dia é o F, o K e o H. Tem também o XE, que vai ser um processador de ultra máximo desempenho aí, para quem realmente quer gastar o dinheiro todo com o processador. E tem também o processador E também, que normalmente eles são já integrados e eles têm baixo consumo de energia. Eu falei essas coisas aqui mais do processador, essa parte que está em verde é mais para a família Core. Para a família do Celeron, por exemplo, eu vou fazer de azul aqui. A gente tem, por exemplo, o G6900, que eu falei. Se a gente pegar um G5700, a gente sabe que ele é, o 5 aqui, ele vai ser uma geração abaixo, esse é de sexta, esse é de quinta. E o 900 também é só o SKU dele, que vai dizer se ele é melhor ou pior que o outro, mas da mesma geração. Então se a gente pegar aqui um outro G, um G5, né, 5 igual aqui, e for 500 depois, eu tô inventando, não sei se existe esse modelo. Eles vão ser nessa ordem, né, cada um aqui descendo vai ficando pior em desempenho. A mesma lógica que vai seguir para os processadores Pentium, processadores Xeon também, eles seguem basicamente isso. Quando a gente pesquisa, então, para comprar um processador, igual eu pesquisei só Intel CPU, vai lá aparecer vários processadores e olhando aqui rapidamente, a gente vê um i5 10400. A gente sabe que o 10 aqui é a geração, 10ª geração. Se a gente ver aqui, ó, vamos pegar um outro, i7 11700K, o que significa isso? Ele é um i7, ele da família Core, né? Ele é da 11ª geração, o 700 já é um número alto ali, um processador bom, e o K, que ele é desbloqueado, então é para fazer o overclocking nele. Se a gente pegar, então, um último exemplo aqui, vamos lá. Ó, um i3 10100F. O F significa o 10ª geração, 10ª geração, o 100 é um SKU baixo, então deve ser um processador mais de entrada ainda para os i3, e o F ainda significa que ele é um processador sem vídeo integrado. Se ele não tem o F, por exemplo, nesse caso aqui, um i5 12400, 12ª geração, sem o F, é porque ele tem o vídeo integrado. Mas não é só assim que a gente vai comprar o processador. Isso é só pra gente bater no olho e já ir identificando. Na próxima aula, a gente vai falar das especificações em si. O que é cada coisa na hora de você comprar? O que é o núcleo ali, frequência, cada uma a gente vai passar em detalhe a questão das gerações, para isso ficar mais claro para os processadores da Intel. Depois a gente vai fazer uma aula também dessa para AMD e uma aula de especificações para os processadores da AMD. Então continua seguindo aí o curso, a gente se vê na próxima aula. Um abraço, até mais!